Dica da Conexão, estamos ao vivo no Instagram. 8 horas da noite do dia. Que dia é hoje? Dia 14 de janeiro de 2020. Vamos baixar aqui. Começamos com um tema de Avengers. Maravilha, deixa eu abaixar aqui. Pô, essa orquestra aqui tá show de bola. E aí, galeritas? Vamos ver quem está ao vivo, como ao vivo eu estou. E aí, galeritas, como é que estamos nesta noite? Tudo beleza contigo? Vamos ver se entra alguém. Estamos chamando, o Instagram está chamando pessoas para participar da live. Vamos lá, galera, vamos ver quem entra, Bom, de qualquer forma, vamos começar, né? Vai ficar gravado aqui e vai depois ser passado esse vídeo lá para o YouTube e vai ficar à disposição de vocês. Também esse vídeo vai ficar à disposição de vocês durante 24 horas no perfil do Instagram. Beleza? Deixa eu acertar aqui. Galeritia, é o seguinte, o que eu queria falar com vocês hoje? Bom, viram lá hoje, a gente colocou duas dicas importantes, hein? A primeira dica de direito civil, a gente postou logo pela manhã com um tema da flauta bugada do Harry Potter sobre a possibilidade de indenização por dano moral, por violação a direito de personalidade, no caso de absolutamente incapaz, tá? Então, ainda que o absolutamente incapaz ele esteja impassível de detrimento anímico, ele pode sim sofrer dano moral. Fala, Mastrangelo! Beleza, meu velho? Seja muito bem-vindo à nossa live do Instagram. Tudo beleza, cara? Como é que estamos? Olha o Vini! E aí, Vini? Boa noite! Tudo beleza? A Monique com U, finalmente, hein? A galera tá entrando agora, que é isso? E aí, Mo, tudo bom? Vou ter que começar a fazer essa live mais tarde, sei lá, umas 9, vai ter que ser 9 horas. O Instagram fala mesmo que tem o horário de maior circulação é 9 horas, mas é tarde, né? Puxa, tá louco. Pois, Euclides, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ontem você estava aqui, cara. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, então a gente fez essa postagem logo pela manhã, direito civil, direitos da personalidade. Esse é um tema que cai bastante em prova, tá? Já vi aparecer muito em prova, na banca CESP, FCC, VUNESP, todas elas. E também, agora à tarde, a gente postou uma outra dica relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e também relacionada a direito civil, tá? Na área de relações de parentesco, direito de família, a respeito da paternidade socioafetiva e a possibilidade de dupla parentalidade, tá? A gente sabe que a jurisprudência admite, então, a dupla parentalidade, então é possível que a pessoa tenha, então, a relação de parentesco tanto com um pai biológico também quanto um pai socioafetivo. Maravilha, muito legal. Então tá aí, ó, e detalhe, hein? Os posts que eu fiz hoje são épicos. Primeiro post pela manhã foi a música, foi a flauta bugada do Harry Potter. E essa última foi o quê? Aqui, deixa eu ver o tema da música. Foi o tema dos Illuminati. Então, assim, é pra não esquecer nunca. Fechou? Então vamos lá. Galeritia, é o seguinte, eu prometi para vocês que eu ia ensiná-los a fazer o vademecum mastigado. Eu vou fazer melhor até do que ensiná-los a fazer um vademecum mastigado. Eu já vou passar mastigado para vocês, o que é importante. Primeira coisa, eu queria falar para vocês mais ou menos o parâmetro que eu estou utilizando para que vocês não fiquem perdidos aí nas nossas lives, tá? Vou passar mais ou menos um calendário que eu estou utilizando aqui para que vocês saibam a ordem das dicas durante a semana. Vamos lá, deixa eu abrir aqui no meu computador. Ontem, na segunda-feira, então, normalmente as dicas elas vão girar em torno de direito constitucional e também em torno de direito administrativo.
Na terça-feira, as dicas vão girar em torno de direito civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, então direitos da criança e do adolescente. Também a gente pode trazer alguma coisa de direitos relacionados à juventude também. E também direito do consumidor. Na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira é direito penal, parte geral, direito penal, parte especial e também legislação penal especial. Isso mesmo. Na quinta-feira, as dicas elas vão se relacionar a processo civil e tutela dos direitos difusos coletivos. Tanto a parte processual do processo coletivo, quanto também da parte material. Fechou? E na sexta-feira, teremos então dicas sobre processo penal, direito eleitoral e direito empresarial. Direito empresarial que vocês amam, né? É a matéria mais amada de todo mundo. Inclusive a minha, mas é sério, eu gosto muito de direito empresarial. Tanto é que eu escrevo sobre direito empresarial na editora Juspódio. A gente está com muitos livros lá de direito empresarial. A gente tem o Revisaço, direito empresarial, tem um monte. Todos os praticamente todos os revisaços lá eu que escrevo. Se eu não me engano, o que eu não escrevo, na verdade, é a Estefânia, a professora Estefânia. O revisaço da magistratura e o revisaço do Ministério Público. Acho que esses dois. E da OAB, se não me engano, é ela que escreve. O restante sou eu. Consuplan, FCC, FGV, CESP, tudo isso. E também a gente tem um revisaço próprio de direito empresarial. A gente tem um livro, coleção de dissertativas de direito empresarial. E temos um livro também de súmulas anotadas. Galera, estão aí ainda? Então vamos lá. Eu disse que eu ia fazer melhor do que apenas ensinar vocês a fazer o Vademecum mastigado. Então o Vademecum que a gente lançou pela editora Tríade. Eu vou fazer melhor. Ao invés de ensinar vocês a fazer o Vademecum mastigado, eu vou indicar para vocês hoje, começando hoje, indicar para vocês quais são os artigos de lei mais cobrados nos concursos públicos. Lembrando para vocês, coisas que eu sempre digo, que o nosso levantamento teve por base, então, 40 mil questões de concurso público, então, que gira em torno de mais ou menos 160 mil alternativas. É muita coisa. E analisando tudo isso, a gente conseguiu, assim, indicar com precisão cirúrgica quais são os artigos de lei mais cobrados. Essa metodologia eu já falei, vou repetir aqui, foi a metodologia que eu utilizei para ser aprovado nas provas nos concursos de delegado de polícia e também em todas as outras fases, os outros concursos que eu prestei, como Ministério Público, até a prova oral, Ministério Público de São Paulo, Defensorias Públicas, uma série de outros concursos, tá? Então, é um método que funciona. Daniel, de novo, mas eu posso estudar só isso? Não. Os concursos públicos de alto rendimento a gente sabe que tem que ter um aprofundamento maior. Texto de lei é necessário saber? Sim. É necessário saber para uma primeira fase, para provas objetivas. Mas para a segunda fase é necessário um conhecimento mais aprofundado. Como, por exemplo, um conhecimento da jurisprudência, um conhecimento da parte teórica, conceitual, né, principalmente quando cai dissertações, para você elaborar dissertações. Então é importante saber, tá? E prova oral nem se fala, né, galera? Prova oral você tem que saber conceito, tá? É conceito. Prova oral não é difícil, mas tem que saber conceito. Tem que saber conceito e tem que estar na ponta da língua para ir respondendo. Então vamos lá. Hoje a gente vai passar para vocês, então, alguns artigos muito importantes de direito do consumidor. Quem quiser, os artigos estão... Kleber, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa live, meu amigo. Muito boa noite. Obrigado pela companhia. Então, quem quiser, a gente tem no Vademecum Tríade, tá? O Vademecum mastigado Tríade, já tem toda a marcação, com os artigos de lei, os peguinhas, tá tudo lá. Mas vamos lá. Então, peguem o Vademecum de vocês aí. Se vocês não estão com o Vademecum em mãos, o vídeo vai estar gravado aí, então vocês têm 24 horas para pegar as dicas que vão estar aí no Instagram. E se deixarem passar ainda, eu vou dar mais uma colher de chá, porque esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube. Hoje eu fiz uma postagem no Stories
com o link do nosso canal no YouTube. Eu organizei hoje ele lá. Sem mais delongas, vamos começar então com a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Olha, vejam só meu copinho aqui. Peguei de propósito, pra ficar bonito no vídeo. É da minha filha. Pô, fica legal no vídeo, hein? Olha lá. Dá um contraste legal, né? Bonito. Então, Simba Safari. Direitos do consumidor. Galeritia, é o seguinte. Então, aqui no primeiro título, Direitos do Consumidor, o artigo 1º ele cai, tá? Para vocês terem uma ideia, ele caiu 3 vezes nos últimos concursos da magistratura do estado de São Paulo. Então, assim, só no estado de São Paulo, a magistratura já cobrou esse artigo 3 vezes. E o Ministério Público do Estado de São Paulo já cobrou 2 vezes o mesmo artigo, tá? Fora as outras vezes que caíram em outros concursos. E vejam só, e por que cai esse artigo 1º? Esse artigo 1º, ele fala o seguinte, que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma cogente de natureza pública, uma norma de ordem pública, interesse social, e ele indica 3 fundamentos constitucionais para, então, a legislação afeta a área do direito do consumidor. E por incrível que pareça, esses 3 fundamentos constitucionais, eles caem em prova. Nas provas eles colocam ali alguns artigos que não se referem a esses fundamentos constitucionais. Então é preciso tomar cuidado. Tá? São 3 os fundamentos constitucionais. Primeiro, o artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, que trata dos princípios da ordem econômica, e o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 48 ele trata ali daquele prazo que o Congresso tinha para editar o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele demorou muito para ser editado, ele saiu só em 1990. Artigo 2º, cai muito o artigo 2º, podem anotar aí. Só para vocês terem uma ideia, também caiu 3 vezes nos últimos concursos da magistratura de São Paulo. No Ministério Público de São Paulo, 2 vezes. Nos Ministérios Públicos Estaduais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes nos últimos anos. É muita coisa. Então preste atenção. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor traz o conceito de consumidor. Então no artigo 2º ele fala, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É importante fazer a marcação aqui nessa expressão, destinatário final. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele adotou uma teoria sobre o conceito do consumidor, que é a teoria finalista. Então, entende-se por consumidor tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que adquire um produto ou um serviço colocado no mercado de consumo como destinatário final. Em regra, aquela pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como forma de incremento das suas atividades não é encarado como um consumidor. Por quê? Porque ele não é destinatário final, e sim destinatário econômico. Mas, muita atenção, lembrem-se que o STJ ele mitiga então a teoria finalista. Por isso que a doutrina fala e a jurisprudência fala muito do finalismo mitigado, ou abrandado, ou temperado. Tá? Então, aplica-se sim em alguns casos, analisado o caso concreto, quando houverem situações de hipossuficiência, cuidado, né, que não é vulnerabilidade, porque todo consumidor é vulnerável. Tá? Então, no caso concreto, se tiver situação em que há realmente uma vulnerabilidade, há sim uma hipossuficiência, lembrando que vulnerabilidade e suficiência são conceitos distintos, tá? O que pode acontecer? É possível sim a aplicação da teoria finalista mitigada, a fim de que reconheça tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que adquira um produto ou serviço, ainda que para incremento das suas atividades, seja assim considerado consumidora. Como exemplos, a gente tem aí na jurisprudência, então, uma costureira, por exemplo, que adquire uma máquina de costura e ela utiliza essa máquina de costura
para fazer roupas, mas confecções muito pequenininhas para elas, ali na vizinhança e tudo mais. Então é reconhecida a situação, ela como, embora ela não seja destinatário final do produto, ela é reconhecida sim como consumidora. E também um outro exemplo, bastante conhecida no caso dos taxistas, tá? Bom, parágrafo único. O parágrafo único traz o conceito de consumidor por equiparação. Lembrando que o conceito de consumidor por equiparação ele é trazido em outros momentos também aqui no Código de Defesa do Consumidor. No caput, então, a gente tem o conceito de consumidor padrão, ou o que eles chamam também de consumidor standard, beleza? No parágrafo único, a gente tem, então, o conceito de consumidor por equiparação. Esse dispositivo é muito importante para a prova. Para vocês terem uma ideia, caiu 3 vezes nos últimos anos em concursos da VUNESP para cartório. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes nos Ministérios Públicos Estaduais e 2 vezes nos últimos anos para a magistratura estadual. Artigo 3º, também podem marcar, é um artigo muito importante, que traz o conceito de fornecedor, tá? Aqui lembrando que os entes despersonalizados também são considerados, podem ser considerados fornecedores para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, não estranhe se na prova vier o seguinte, o conceito de fornecedor, tanto pessoa física, jurídica, de natureza pública ou privada, bem como entes despersonalizados, também que podem ser considerados fornecedores para fim de responsabilização, tanto responsabilização por fato do produto, quanto responsabilização por vício do produto ou do serviço. Maravilha? Lembrando, entes despersonalizados aqui, um exemplo, tá? Então a gente tem como entes despersonalizados situações ali previstas no direito de empresa, tá? Como por exemplo o empresário irregular aqui, são uma série a gente pode dar uma série de exemplos. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º traz o conceito de produto, que é qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. É também um artigo importante, um dispositivo legal importante. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes nos últimos anos. Parágrafo 2º. Esse caiu muito. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes nos últimos anos, hein? É importante ou não é? Se é importante demais. Deixa eu colocar meu óculos aqui que eu não estou enxergando. Então, sim, é importante, marquem aí, tá? Aqui ele traz o conceito de serviço, lembrando que as relações trabalhistas, então, eles não entram nesse conceito de serviço, tá? Lembrando também que as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, entram também no conceito aqui de serviço, então configura sim uma relação de consumo, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, com relação às instituições financeiras, a gente tem inclusive súmula, tá, dos tribunais superiores a respeito disso. Bom, agora passando para o capítulo 2º da Política Nacional das Relações de Consumo, aqui no artigo 4º a gente tem alguns princípios que são aplicáveis, então, às relações de consumo. É um artigo importante também, o caput é importante o caput ser lido, e agora eu vou passar os incisos que são a pedra de toque. Marquem aí. Inciso 1, que trata do princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, lembrando que vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência, e a vulnerabilidade, todo consumidor é vulnerável, pessoal. Todo consumidor é vulnerável, fechou? Isso é um princípio aplicável às relações de consumo. O inciso 2, 3º e o 7º, que trata da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor é sim aplicável aos serviços públicos. Maravilha? Fechou? Show de bola. Artigo 5º cai, não cai tanto, tá? Artigo 6º, esse é top. Esse caiu, olhem só. 1, 2, 3... Caiu 25 vezes nos últimos anos.
Artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor. Daniel, tá, beleza, mas o artigo 6º tem um monte de inciso. Quais são os mais importantes? O 3, que trata do direito à informação, lembrando que, com relação ao direito da informação, o que é importante, recentemente, até não tão recentemente assim, tá? Mas houve uma alteração nesse dispositivo, dizendo que os tributos incidentes, eles devem ser informados ao consumidor, tá? Então tá lá. O 5º, que trata da modificação das cláusulas contratuais, que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão no caso de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas. Lembrando que aqui essa parte final desse inciso trata então daquela teoria, a teoria da quebra da base objetiva do contrato, que é uma teoria aplicável às relações de consumo. Esse inciso caiu tanto, pessoal, olha só, 1, 2, 3, caiu 8 vezes nos últimos anos. É muito importante, então marquem aí. Agora, o campeão de todos os incisos aqui do artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, sem dúvida alguma, é o 8º, que trata da inversão do ônus da prova no caso do consumidor, tá? Então, essa inversão do ônus da prova, ela é aplicável no processo civil. Presta atenção no seguinte, a critério do juiz, e é necessário que haja ou a verossimilhança da alegação ou no caso de hipossuficiência, tá? Segundo as regras ordinárias de experiência, o magistrado que vai analisar se vai ser necessário a inversão do ônus da prova ou não. Então, essa inversão do ônus da prova aqui, em razão do uso da expressão a critério do juiz, dizem que essa inversão do ônus da prova é uma inversão ope iudicis, tá? Ou seja, depende de uma decisão judicial. É diferente da inversão do ônus da prova ope legis. A inversão do ônus da prova ope legis são situações em que o ônus da prova acontece por força da própria lei. A gente vai ver em algum, não sei se é nessa live, mas em outras, sobre essa situação. Então, o 8º caiu demais. Aqui foram 37 vezes que caiu nos últimos anos esse inciso. Então, marquem aí, não deixem de ler esse artigo antes de fazer prova. Então, a prova, olharam no edital, vai cair direito do consumidor? Leiam este inciso, tá? É muito relevante para a prova de vocês. E esse é um artigo, um dispositivo, esse é um inciso que ele cai tanto, que as pessoas costumam acertar. Então, esse é um artigo que não é ele que vai fazer tanta diferença na sua prova, mas é um artigo que você não pode errar de jeito algum. Não pode errar. Como é que a gente passa em concurso? Óbvio, acertando muita questão, Daniel. Claro, beleza. Acertando muita questão e também não errando aquelas questões que todo mundo vai acertar. Então, aquelas questões que todo mundo vai acertar, você é obrigado também a acertar. Atenção. Fechou? Então, a inversão do ônus da prova, então a gente aplica o critério ope iudicis, porque depende de uma decisão judicial, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Então, quais são os requisitos? 2. Ou no caso de verossimilhança da alegação, ou também no caso de hipossuficiência. Fechou? Maravilha? Que mais? Artigo 8º, cai, mas nem tanto, tá? O capítulo 4 trata da qualidade do produto e serviço. Caiu nos últimos anos 7 vezes, caiu bastante. Mas não é um capítulo, não é as primeiras sessão que trata da proteção à saúde e segurança, não é tão importante. É importante, tá? Cuidado com o que eu digo, é importante. Mas com vistas aqui, só o tempo exíguo que a gente tem no Instagram, eu tenho que falar para vocês quais são os que mais caem. Tem relevância? Tem. Mas não tanto quanto os dispositivos que eu estou passando para vocês. A seção 2, essa é muito relevante. Aliás, dentro do Código de Defesa do Consumidor,
o que trata dos direitos básicos do consumidor, trata da inversão do ônus da prova, e aqui nessa seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e também a próxima seção que trata da responsabilidade do fornecedor por vício do produto ou do serviço, tem que saber, tem que ler, porque aqui tem muitos peguinhas, tá? Então o artigo 12, para vocês terem ideia, foram 35 vezes que esse artigo 12 caiu na prova. Lembrando que aqui se aplica a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Então, no caso de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, o fabricante, o produtor e o construtor, nacional ou estrangeiro, eles têm responsabilidade objetiva. E aqui a responsabilidade objetiva, ela decorre do risco da atividade econômica. Cuidado que, em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, aqui o comerciante, que é sim uma espécie de fornecedor, no caso de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, a responsabilidade dele aqui, tá? Ela é uma responsabilidade subsidiária, fechou? Aqui tem então as hipóteses da responsabilidade no artigo 13 do comerciante. Mas vamos lá. Artigo 12, marquem aí, cai demais. Parágrafo 1º, trata do conceito de produto defeituoso, também cai muito, podem marcar. Parágrafo 2º, também. Parágrafo 3º, também. Artigo 13, aqui muito relevante. Tá? Então aqui são as hipóteses em que o comerciante ele pode ser acionado então, pelo fato do produto. E quando que ele pode ser acionado? Tem 3 hipóteses, tá? Quando o fabricante, o construtor ou o produtor eles não puderem ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, ou 3, quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, nesses casos, o comerciante, como sendo uma espécie de fornecedor, ele poderá ser acionado para a responsabilização civil pelo fato do produto. Mas são nessas hipóteses, tá? Artigo 14 cai também bastante, aqui traz a responsabilidade pelo fato do serviço, enquanto o artigo 12 trata da responsabilidade pelo fato do produto, o artigo 14 traz a responsabilidade pelo fato do serviço. Parágrafo 2º, muito importante. Parágrafo 3º, também, mesma coisa. Parágrafo 4º, também super importante. Aliás, esse aqui, esse cai muito. 28 vezes foi cobrado esse parágrafo. Ele trata da responsabilidade pessoal dos profissionais liberais. Então, enquanto o produtor ali, o construtor, o fabricante, eles têm uma responsabilidade civil objetiva e o comerciante pode ser acionado, também tem uma responsabilidade civil objetiva, mas apenas naquelas hipóteses previstas lá no artigo 13, o profissional liberal, ele responde civilmente, só que a responsabilidade dele aqui não é objetiva. A responsabilidade é subjetiva. Por quê? Porque depende da verificação de culpa. Culpa em sentido lato aqui. Então, responsabilidade pessoal do profissional liberal é uma responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 14. Artigo 17 também cai bastante. E por que cai bastante? Ele é simplesinho, rápido de ler. Ele cai bastante porque aqui está uma outra situação do conceito de consumidor por equiparação, que ele fala o seguinte: nesta seção, então, para fins de responsabilidade do fato do produto ou do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Lembrando que fato do produto é sinônimo de defeito. O defeito, então, é externo ao produto ou serviço. Como exemplos aqui, que a gente sempre tem em aulas, é o caso do acidente aéreo. Então, o avião cai e explode em várias residências, matando inúmeras pessoas. Então, todas as vítimas que foram atingidas de alguma forma por esse acidente, por esse fato
tá? Eles são considerados consumidores e deverão ser indenizados. Então, a responsabilidade civil é objetiva, tá? Artigo 18 traz a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Lembrando que o vício é interno ao produto ou ao serviço. Podem marcar artigo 18, parágrafo 1º, cai bastante. Parágrafo 2º, 3º, 4º, não. Então, marquem só o parágrafo 1º. Marquem também o parágrafo 5º, que trata do fornecimento de produtos in natura, também é importante. Agora a gente já vai direto para o artigo 19. O artigo 19 podem marcar, que trata da responsabilidade que é solidária entre os fornecedores, então na cadeia da relação de consumo entre os fornecedores, então há uma responsabilidade solidária. Vamos pensar, tem o fabricante, depois tem o fabricante, o produtor, depois tem, sei lá, o importador, tem o exportador. Todos nessa cadeia eles são solidariamente responsáveis. Tem uma decisão bastante importante do STJ a respeito disso, da solidariedade nas relações de consumo, que trata no caso das concessionárias de veículos. Então, a concessionária de veículo normalmente ela se vale do quê? Se vale do nome do fabricante. Exemplo, Ford, Chevrolet. Então a gente chega na concessionária. Normalmente o consumidor ele até se confunde. Poxa, ali ele acha que está sendo fabricado o carro dele. Tá? Então o STJ entendeu que, aplicando o artigo 19, toda essa cadeia de fornecedores eles são solidariamente responsáveis. Então, no caso, por exemplo, de um problema num veículo que foi comprado ali na concessionária, tanto a concessionária quanto também o fabricante são solidariamente responsáveis por esse veículo que foi adquirido pelo consumidor, tá? Depois do artigo 19, passamos pelo artigo 24, cai bastante também, não tanto, mas cai. Artigo 24, que trata da garantia legal. Artigo 25, que trata da impossibilidade de fixação de cláusulas leoninas. Parágrafo 1º, também importante. Agora, a gente já passa lá para o artigo 26, que trata da decadência e da prescrição. Na decadência e na prescrição é muito importante, tá? Cai bastante aqui. Oi, Pititi! Vem aqui com o papai. Ó quem chegou. Minha Pititica. Vem cá, papai de mim. Vem aqui, vem cá. Ah, vem cá. É suco. Papai tá passando aqui pro pessoal. Vem cá. Pega aqui. Ah. Vem cá. Aqui, tá aqui. Ah, fala oi. Oiê. Fala aqui. Que fala boa noite. Fala boa noite. Fala, o que vocês estão estudando? Ei. E você? Onde você estava? Você estava bagunçando? Manda beijo então pra todo mundo, ó. Fala aí, beijo! Papai já vai brincar com você. Papai tá terminando, tá? Então, ó, artigo 26, que trata da decadência e da prescrição. Podem marcar que cai bastante. Minha Pititica quer sentar aqui. Vem, senta aqui com o papai então. Eu vou passar só pra vocês o dispositivo e a gente continua amanhã, tá? O artigo 26, bastante, tanto os incisos quanto o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, o parágrafo 2º trata das situações que obstam à decadência. Reclamação comprovadamente formulada, instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Oi, amor. Parágrafo 3º, que traz o prazo decadencial no caso de vício oculto, e o artigo 27, que traz o prazo prescricional. Cuidado para não confundir prazo decadencial com o prazo prescricional. O prazo prescricional de 5 anos, ele se relaciona com o fato do produto ou do serviço. Agora, quando a gente fala de prazo decadencial, ele está relacionado ao vício do produto ou do serviço. Então é muito fácil distinguir na prova. Na prova, se colocarem assim, que em se tratando de um vício do produto, trata-se então de um prazo decadencial, o prazo prescricional está errado, o prazo decadencial. E se tratar de um fato, o examinador trouxeram um exemplo de fato do produto ou do serviço, fato.
aí sim aplica-se o quê? O prazo prescricional, que é de 5 anos. Está no artigo 27. Fechou, galerinha? Artigo 28 podem marcar também, que é a desconsideração da personalidade jurídica. É isso, galerinha. Depois desse podem marcar o artigo 39, que trata das práticas abusivas, que cai bastante, tá? E por hoje é isso. Agora eu vou brincar com a minha pitituca. Manda um beijo, vamos mandar um beijo pra todo mundo lá. Ih, Oi, você quer falar? Fala aqui, ó. Fala. Canta uma música então, Baby Shark. Ó, pessoal, ó, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham marcado aí uns dispositivos importantes, tá? E esse vídeo vai ficar 24 horas aí no Instagram. Eu vou postar também lá no YouTube, tá? E é isso. E a gente se vê amanhã. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Um beijo no coração. E manda um beijão pra todo mundo. Manda beijão, manda beijão. Beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.